Na década de 1960, em laboratórios reais e sob condições controladas, uma hipótese começou a ser levada a sério por parte da comunidade científica. Não era uma ideia marginal, nem um devaneio filosófico, era algo que estava sendo testado, documentado e discutido com rigor acadêmico. A proposta era simples na forma, mas profundamente desconcertante no conteúdo. A memória poderia não estar restrita ao cérebro. Naquele momento histórico, a ciência ainda buscava respostas para uma das perguntas mais fundamentais sobre a mente humana. Sabia-se que o cérebro era central para o comportamento, mas os mecanismos exatos da memória permaneciam indefinidos. Sem ferramentas modernas, os pesquisadores precisavam confiar em observação, repetição e, muitas vezes, em hipóteses que hoje parecem improváveis. Mesmo após os avanços trazidos por Santiago Ramon Cajal, que revelaram a estrutura do sistema nervoso, uma questão permanecia em aberto. Como exatamente uma experiência se transforma em memória? Onde essa informação é armazenada? E de que forma ela pode ser preservada ao longo do tempo? Nesse contexto, uma hipótese começou a ganhar força. Talvez a memória tivesse uma base química. Talvez experiências deixassem marcas físicas em moléculas, algo que pudesse ser armazenado, transportado e, em teoria, transferido. Uma ideia que parecia improvável, mas não impossível. E foi nesse ponto que um organismo simples, quase invisível a olho nu, se tornou o centro de um dos experimentos mais incomuns da história da ciência: as planárias. O principal responsável por essa linha de pesquisa foi o psicólogo americano James McConnell, pesquisador da Universidade de Michigan. Ele decidiu investigar a memória não em organismos complexos, mas em um sistema biológico reduzido ao essencial. As planárias possuem uma capacidade que desafia a intuição. Quando cortadas ao meio, cada parte pode regenerar um organismo completo. Não se trata apenas de cicatrização, é uma reconstrução total, incluindo estruturas neurais. Ao longo do tempo, cada fragmento se reorganiza, reconstruindo tecidos e funções. Isso levanta uma questão inevitável: se o cérebro é recriado, ele mantém alguma continuidade funcional? Ou tudo começa do zero? Para investigar isso, McConnell decidiu começar pelo básico: testar se esses organismos eram capazes de aprender. Para isso, utilizou estímulos simples, controlados e repetitivos. Inspirado no trabalho de Ivan Pavlov, ele demonstrou que as planárias conseguiam associar estímulos, reagindo à luz antes mesmo do choque. Um sinal claro de que, mesmo em sistemas simples, a informação pode ser armazenada. Com evidências de aprendizado e sinais sugestivos de preservação após regeneração, a hipótese começou a evoluir para algo mais ousado. Se a memória não estivesse confinada apenas às conexões neurais, então talvez ela estivesse distribuída de forma mais ampla pelo organismo, talvez até codificada em estruturas químicas que sobrevivessem à destruição física do cérebro. Foi então que surgiu o experimento mais controverso de toda a pesquisa. Planárias que haviam sido previamente treinadas foram submetidas a um processo de trituração, transformadas em uma forma consumível, e utilizadas como alimento para outras planárias que nunca haviam sido expostas ao estímulo original. A proposta era direta, quase brutal em sua simplicidade. Se a memória estivesse codificada quimicamente, então ela poderia sobreviver ao organismo original e, ao ser ingerida, talvez fosse absorvida por outro indivíduo. Uma ideia que, ao mesmo tempo, parecia lógica dentro da hipótese, e profundamente perturbadora fora dela. Era um momento de expectativa silenciosa. O experimento não apenas testava uma hipótese, ele colocava em questão toda a compreensão existente sobre memória, aprendizado e identidade biológica. Se funcionasse, implicaria que experiências poderiam ser transmitidas sem necessidade de cérebro funcional original. E então, restava apenas observar, repetir, registrar e esperar que os dados revelassem algo que até aquele momento parecia impossível de confirmar ou de descartar.
Os primeiros resultados começaram a surgir de forma gradual. Não houve um momento único de revelação, mas sim uma sequência de observações que juntas apontavam na mesma direção. As planárias que haviam consumido outras previamente treinadas pareciam demonstrar uma resposta mais rápida ao estímulo. Quando comparadas com planárias que não haviam passado pelo mesmo processo, a diferença, embora sutil, parecia consistente em alguns testes. Isso sugeria que algo estava sendo transferido, não de forma completa, não como uma memória consciente, mas como um tipo de predisposição. A interpretação desses resultados levou a uma hipótese ainda mais ousada. Talvez a memória estivesse associada a moléculas específicas, como o RNA, capazes de carregar informação biológica de forma mais complexa do que se imaginava até então. Os resultados foram publicados e rapidamente chamaram a atenção. A ideia de transferência de memória, mesmo que parcial, começou a circular não apenas entre cientistas, mas também fora do meio acadêmico, despertando curiosidade e, em alguns casos, especulação. Outros pesquisadores passaram a investigar a possibilidade, tentando replicar os experimentos e expandir a hipótese. Por um breve período, parecia que uma nova forma de compreender a memória poderia estar emergindo. Mas havia um problema, e ele não demoraria a aparecer. Quando outros laboratórios tentaram reproduzir os resultados, as inconsistências começaram a surgir. Alguns experimentos não apresentavam qualquer efeito, enquanto outros mostravam resultados contraditórios. A comunidade científica começou a se dividir. Alguns defendiam a hipótese, enquanto outros apontavam falhas metodológicas, sugerindo que os resultados poderiam ser explicados por variáveis não controladas. Com o passar dos anos, o entusiasmo diminuiu. A hipótese perdeu força, não por ter sido completamente refutada, mas por não resistir ao critério mais importante da ciência, a reprodutibilidade. Com o avanço da neurociência, novas explicações surgiram. A memória passou a ser compreendida como resultado de redes neurais complexas, envolvendo conexões sinápticas e mudanças estruturais no cérebro. Hoje, a ideia de transferir memórias por ingestão não é aceita. Mas essa história não desapareceu. Ela permanece como um lembrete de como a ciência realmente funciona, não como uma linha reta de certezas, mas como um caminho feito de tentativas, erros e perguntas ousadas. E, talvez, o aspecto mais intrigante seja este: apesar de tudo que já descobrimos, ainda não sabemos exatamente o que uma memória é em sua essência. Sabemos onde ela acontece e sabemos como ela se modifica, mas não sabemos completamente o que ela é. E é justamente nesse espaço entre o conhecimento e o desconhecido que as ideias mais estranhas, e mais importantes, começam a surgir.